Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor no segundo livro das Crônicas. Procura aí o versículo 20. O capítulo é o 20, eu falei o versículo, né? O capítulo é o 20. O versículo é o 21. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de traje sagrado, adorando e entoando: renderei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor provocou emboscada contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. O 23. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do monte Seir para os destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram-se uns contra os outros e lutaram até a morte de todos. Assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância, lugar de onde avista o deserto, e observaram um imenso exército inimigo, viram somente cadáveres no chão. Nem um só guerreiro havia escapado daquele massacre. Glória a Deus. Amém? Segundo Crônicas, nós já lemos do versículo 21 em diante. Eu quero ler agora só o versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Vou ler de novo. Depois disso, os filhos de Moabe, os moabitas, os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Nós já fizemos uma leitura aqui antes. Mostrando a leitura, falando como o Senhor agiu nessa situação. Então nós observamos no texto aqui que uma guerra se levantou. Diga assim: uma guerra se levantou. Glória a Deus. Nós observamos que uma guerra se levantou. E a intenção era destruir, atacar o reino de Josafá. E na leitura do texto todo, quando nós lemos, nós vemos que o Senhor levantou profetas, o Senhor levantou pessoas enviadas por Ele para poder falar com o povo, para poder falar com Josafá. Deus mandou com que o povo cresce no Senhor. Deus mandou com que o povo também cresce nos profetas. E Deus, Ele disse que a peleja não era de Josafá, mas a peleja era dele. E o texto que nós lemos anteriormente, porque é sobre ele que eu quero falar, diz que o Senhor, Ele armou algumas emboscadas contra o exército que se levantou contra o reino de Josafá. Então o Senhor permitiu com que uma guerra se levantasse com a intenção de criar uma emboscada, com a intenção de atrair o inimigo para que pudesse ser destruído.
Você pode dizer assim comigo, nem sempre, diga comigo, por favor. Uma guerra que se levanta é para a sua destruição. Só para a gente entender, nem sempre uma guerra que se levanta é para a sua destruição. Com certeza alguns não estão aqui por causa de algumas guerras que se levantaram. Mas ainda ele não conseguiu entender que as guerras que se levantam não é para destruição pessoal. O Senhor sempre tem a intenção de atrair o inimigo para uma destruição. Isso é importante nós entendermos. Por que o Senhor permitiu a guerra? Porque o Senhor precisava atrair o inimigo. Quando nós entendemos que nem sempre as guerras que se levantam são para nossa destruição, nós começamos a vencer. Mas é claro que a guerra causou uma movimentação nas pessoas. Porque eles foram buscar o Senhor, eles foram orar, eles passaram a confiar mais em Deus, eles passaram a crer mais nos profetas, eles tomaram uma atitude diferente em meio à guerra. E o Senhor chegou e armou uma emboscada, e o texto aqui diz que quando eles chegaram para poder ver o exército inimigo, era só cadáver, ou seja, eles estavam todos destruídos. Não existia mais exército, ou seja, não existia mais guerra, não existia mais batalha, porque o exército do inimigo todo estava destruído. Por isso que Josafá disse para o povo: confia em Deus. Confia em Deus, acredita que Deus, Ele é por nós, que Deus, Ele é pela nossa vida. O que eu quero aqui entrar nesse texto é: a nossa visão ela precisa ser aberta para o cenário espiritual, para entender que as batalhas que se levantam não são para nossa destruição. A permissão de Deus é para que aconteça a guerra, a permissão de Deus é para que se levante um clamor. Essa é a intenção de Deus, para que o inimigo seja atraído, e quando ele for atraído, ele ser destruído. É simples, nós observamos isso em vários lugares na Bíblia. Nós observamos em vários lugares. O inimigo foi até Deus e disse: Deus, eu quero destruir Jó, quero acabar com a vida dele, com tudo que ele tem. Pois Deus disse: tá bom, tá feito o trato, só não pode tocar na vida dele, mas o resto você faz o que você quiser. Qual era a intenção de Deus com isso? Era destruir Jó? Eu quero que você entenda o que eu estou querendo falar. Claro que não. Qual era a intenção de Deus? Era só atrair o inimigo. Era só essa a intenção de Deus. Depois dessa, tenho certeza que ele não foi mais diante de Deus dizer: tá vendo o teu servo Jó? Depois dessa, ele não foi mais diante de Deus acusar Jó de nada. Não foi. Imagine se não estivesse travado essa batalha, se Jó não estivesse travado essa guerra. O inimigo estaria lá constantemente diante de Deus. Está vendo teu servo Jó? Está vendo Jó? Está vendo Jó? Está vendo Jó? Mas Deus, com a permissão que ele deu, acabou. De uma vez por todas, Deus acabou com as tentações do inimigo na vida de Jó nessa área. Quem está me entendendo, diga amém. As guerras que se levantam são para que o inimigo ele possa ser destruído. Nunca mais o inimigo foi diante de Deus acusar Jó nenhuma questão referente a essa. Deus permite que o povo de Israel saia do Egito. Qual era a intenção de Deus? Destruir os inimigos de Israel. Essa era a intenção de Deus. E Deus falou para o povo: os inimigos que vocês estão vendo hoje, os egípcios, nunca mais vocês o verão. Nunca mais vocês o verão. Deus atraiu eles para o deserto. Essa era a intenção de Deus. O que Deus disse? Moisés, estenda a sua mão. Moisés estendeu, o mar abriu, as águas partiram, abriram de um lado para o outro, o povo atravessaram, e lá vai quem? O exército também de Faraó a atravessar as águas do mar. E aconteceu o quê? As águas fecharam e todo o exército morreu. Qual era a intenção de Deus? Aniquilar de uma vez por todas os inimigos de Israel. Essa era a intenção de Deus. O que você está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer que as guerras
elas se levantam para que Deus possa atrair o adversário, o inimigo, e nessa atração Deus conseguir destruí-los. Às vezes você diz, não, mas a minha guerra, a minha batalha, ela é muito grande, a minha guerra, ela é enorme, mas há uma intenção de Deus nisso. Talvez quem não está aqui por causa da guerra que se levantou, seja lá na casa dele, seja na própria mente, seja nas suas emoções, seja aonde for na sua vida espiritual, seja na vida financeira, seja na vida conjugal, seja onde for a guerra que se levantou. Aqueles que não percebem que a intenção de Deus é atrair o inimigo, e enquanto Deus ele está atraindo o inimigo, o processo de Deus na vida dessa pessoa começa a ser traçado de uma tal forma, o processo de Deus na vida dessa pessoa começa a ser traçado de uma tal forma que ela começa a buscar a Deus de uma forma que ela nunca tinha buscado antes. Mas quando a pessoa não entende isso, ao invés dela começar a buscar a Deus, ela fica oprimida, ela fica deprimida, não quer ver ninguém, não quer fazer nada, não quer participar dos cultos, não quer realizar nada, porque ela não entendeu que Deus está travando uma guerra para poder libertar a vida dela de uma vez por todas dessa escravidão. Os egípcios nunca mais perseguiram os israelitas, porque Deus destruiu de uma vez por todas. Diga assim comigo, por favor, Deus, diga comigo, vai colocar fim de uma vez por todas nessa batalha. A intenção de Deus é essa, é colocar fim de uma vez por todas. Por isso, eu digo para você nessa noite, confia em Deus, confia no Senhor. O inimigo disse assim, pensou assim, nós conseguimos derrotar Jesus Cristo de Nazaré, mas na realidade, Deus estava armando uma emboscada muito grande para o inimigo. Deus estava armando uma emboscada. Conseguimos crucificá-lo. Conseguimos causar dor nele. Conseguimos colocar os cravos. Conseguimos furá-lo com uma lança. Conseguimos colocar uma coroa de espinho na sua cabeça. Mas conseguimos. Só que o que Deus estava preparando, a emboscada que Deus estava preparando para o inimigo, era muito maior. Era muito maior. É isso que eu quero que você entenda. Às vezes, até dói mesmo. Às vezes, nós até sentimos mesmo a dor dos cravos, a dor da lança, a dor da coroa de espinho. Às vezes nós até sentimos. Mas qual deve ser a nossa atitude? Permanecer firme, porque o que Deus está preparando lá na frente é muito maior do que o inimigo está pensando, é muito maior do que aquilo que ele está causando. E nós estamos vivendo um tempo, um período, que eu estou prestando muito atenção nisso, que as pessoas não estão crendo mais naquilo que Deus ele vai fazer. Eu tenho visto e eu tenho falado, eu só vejo as pessoas geralmente falando que está triste, que está ruim, que está isso, que está aquilo. Eu observo e não vejo ninguém dizendo, por exemplo, hoje eu estou alegre. Pode observar, você não vê isso. Quem já postou aqui dizendo assim, hoje eu estou alegre? Não fazemos. Mas geralmente você dá uma andada pelas redes sociais, você vê o muro das lamentações, os choros, as frases, isso, mas você não vê as pessoas contando ou crendo na vitória. Tem não sei se é um louvor ou se é uma frase que tem por aí, né? Postou a luta também, agora posta a vitória. Não sei se é um louvor, se é uma frase, não sei o que é. É um louvor, né? Mas é verídico. Nós vemos as pessoas, irmãos, dizendo que está triste, dizendo que está acontecendo isso, que está acontecendo aquilo outro, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E nós não vemos as pessoas dizendo, hoje eu amanheci animado, hoje eu amanheci alegre, hoje eu estou para qualquer coisa, hoje Deus está comigo. Não vemos. Hoje, Satanás, não mexa comigo não, ninguém posta isso.
Não mexa comigo não, que hoje eu passo por cima de você. Não posta. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo onde as pessoas estão se entregando à ideologia da depressão, a ideologia, irmãos, da fraqueza, a ideologia do derrotado, a ideologia do fracassado, do fraco. E não é isso, não é isso. O exército pode se levantar, a guerra pode se levantar, mas eu não sou um fracassado, eu não sou um derrotado. A batalha, seja lá onde for, qual for a área da vida, ela pode estar acontecendo, mas nós não somos um fracassado. Há uma intenção de Deus disso, em atrair o inimigo, armar uma emboscada para ele, para que ele possa ser destruído. A minha intenção com esse texto aqui é mostrar isso, que Deus, ele arma emboscada para o inimigo. E se as pessoas não confiarem, não crerem em Deus, quando a guerra se levanta, elas não vão conseguir vencer. Se as pessoas não permanecerem firmes em oração, na comunhão, no partir do pão, se as pessoas não permanecerem buscando ao Senhor, enquanto o exército do inimigo está acampado por aí, nós não vamos conseguir vencer. Pois quando o exército do inimigo se levantar, diga assim: Deus está preparando uma emboscada para o adversário. Deus está preparando uma emboscada. E eu tenho dito isso aqui, nós somos uma igreja militante, mas não são todas as batalhas que nós vamos entrar para lutar, não. Tem batalhas que a intenção de Deus não é nem que nós lutemos. A intenção de Deus é nos preparar. A intenção de Deus é nos fortificar. A intenção de Deus é derrotar o adversário. E quando nós olharmos para o campo, nós não conseguimos mais ver o exército, não conseguimos mais ver a guerra. E quando nós chegarmos e olharmos com os nossos olhos, os inimigos vão estar todos mortos, todos derrotados, porque o Senhor armou emboscada contra eles. E eu quero dizer só isso para você nessa noite: não se preocupe com a guerra, não se preocupe com a batalha, não se preocupe com o inimigo, não se preocupe com a dor, não se preocupe com nada disso que está acontecendo. Simplesmente creia no Senhor, porque Ele arma emboscada para os nossos inimigos. Qual é a sua guerra? Qual é a sua batalha? O que tem te atacado, o que tem te atingido, o que tem tentado destruir você, e você tem olhado assim e dito: eu não vou vencer, não vou conseguir vencer. É o que o texto está dizendo. Então, nessa batalha, vocês não terão que pelejar. É o que Deus está dizendo. Já observou que a nossa preocupação é em vencer, em vencer, em vencer? Não, eu não tenho que estar preocupado em vencer. Quem vai vencer é o Senhor. Aí o inimigo olha para nós assim e diz assim: você não vai vencer, você não vai ganhar. Não, eu não estou preocupado com vencer nada, porque quem vai vencer por mim é Deus. Eu não estou preocupado em lutar, porque quem vai lutar por mim é Deus. E eu quero dizer isso para você: nós não podemos ficar preocupados com isso. Sabe qual que é a nossa participação nesse processo? Buscar ao Senhor, confiar no Senhor, buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus. E deixa os inimigos, deixa a guerra, seja ela qual for, seja de qual lado estiver vindo, só fica observando, só fica vendo e buscando a Deus e falando com o Senhor, que Deus, Ele vai colocar fim de uma vez por todas, de uma vez por todas. Quantas guerras você pensou que não iria vencer e você está aí vivo, e você está aí de pé? Quantas aflições você pensou que não ia suportar e você está aí vivo, e você está aí de pé? Quantas vezes você pensou que nem iria sobreviver e você está aí vivo, e você está aí de pé? Na minha vida, eu posso contar aqui testemunhos de emboscada que o inimigo agiu, que Deus permitiu que o inimigo agisse, mas a intenção de Deus era justamente essa: me aproximar dele, cumprir o propósito dele, realizar aquilo que ele prometeu. Eu estou aqui hoje, foi justamente por conta disso, por conta de uma emboscada do inimigo, mas a intenção de Deus era justamente essa, era salvar a alma. Essa era a intenção de Deus. Talvez você está aqui hoje por causa de uma emboscada do inimigo, mas a intenção de Deus era salvar a sua alma. A intenção de Deus era que você servisse a Ele, não era a sua destruição, não era o seu fim. E eu quero deixar essa palavra aqui nessa noite: não temamos o inimigo, confiamos em Deus,
Porque o Senhor, Ele prepara emboscadas contra o nosso adversário. Portanto, você que está aqui nessa noite, de maneira alguma, conte, poste ou fale de derrota. Não faça isso não. Não faça isso não. Eu preguei aqui, falei aqui, que nós não podemos mostrar nossa fraqueza para o inimigo. Não faça isso. Não faça isso. Mostre a fortaleza. Mostre a sua força. Mostre o quanto você é forte. Mostre o quanto você pode. Mostra a força que existe no Deus a qual você serve. Você pode ficar em pé, por favor? Em nome de Jesus. Pastor, por que você está falando isso? Porque o mundo espiritual, irmãos, o mundo espiritual está aí aberto para todo mundo ver. O físico, o que os seus olhos aqui vê, não pense que não existe uma ação no mundo espiritual. Ela existe. Existe uma ação no mundo espiritual. E talvez você mesmo que está aqui, o inimigo pode ter dito para você: não vai para o culto não, por conta disso, por conta daquilo outro, Não vai não por conta da guerra. Não vai não por conta da batalha. Às vezes não vai por conta da dor, não vai porque você está triste, não vai porque falaram uma palavra que você não gostou, não vai porque brigou com o marido, não vai porque brigou com a mulher. São guerras, irmãos, são guerras que se levantam contra nós. E a igreja do Senhor Jesus, infelizmente, ela está padecendo. E eu tenho falado isso constantemente. Igreja, crentes, nós não podemos ser fracos mediante o inimigo. Nós não podemos mostrar nossa fraqueza. Existe alguém que peleja por nós. Existe alguém que guerreia por nós. Nós vamos fazer uma oração. Pastor, eu não sei do que você está falando. Você entendeu o que eu quis dizer. E você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou dizendo. Porque muitas coisas além já era para você ter feito, se não fosse você estar olhando para as guerras. Se não fosse você estar olhando para as batalhas. Muito mais longe já era para você ter chegado. Se não fosse você estar olhando para a guerra. Se não fosse você estar olhando para a batalha. Muito mais pessoas você já poderia ter alcançado. Se não fosse você estar olhando para a guerra, olhando para o exército inimigo que está te cercando, e você não confia no Deus que você serve. Você não confia no Deus que te chamou, no Deus que te escolheu, no Deus que te chamou pelo nome. Antes de ser gerado no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia, já havia te separado, já havia te santificado, para que você pudesse ir às nações. Então você sabe do que eu estou falando. E Deus está dizendo hoje: pare de olhar para as guerras, pare de olhar para as pelejas, porque eu vou cuidar do inimigo, eu preparo as emboscadas. Enquanto isso você vai andando. Enquanto isso você vai caminhando, enquanto isso você vai rompendo, enquanto isso você vai conquistando os territórios, enquanto isso os seus olhos devem estar na terra que eu prometi. Nós vamos fazer uma oração, Pai. Nós fazemos uma oração nessa noite. E é claro que o inimigo, ele se levanta, as batalhas, as guerras, eles se levantam. E muito mais nós já poderíamos ter feito. Muito mais esse crente já poderia ter realizado. Muito mais eu já poderia ter realizado. Mas nós perdemos muito tempo olhando para a guerra que se levanta. Nós perdemos muito tempo olhando para o inimigo que está à nossa volta e dizendo: não, eu não vou conseguir vencê-lo. Não, eu não vou conseguir suportar essa dor. É mais forte do que eu. Não, eu não vou conseguir controlar esse pensamento, porque ele é mais forte. Esse desejo, eu não vou conseguir controlar. É mais forte do que eu, Senhor. O Senhor é quem guerreia por nós. Seja qual for a batalha, seja qual for a guerra, nós não vamos deixar de vencer, de conquistar o que o Senhor prometeu para nós. Me deixe com medo do inimigo que se levantou. Nessa noite, Senhor, assim como o Senhor destruiu com os inimigos de Josafá, assim como o Senhor destruiu com aquele exército que estava, meu Deus, para guerrear contra o exército de Josafá,
Assim como o Senhor acabou com aquele exército, nós também levantamos as nossas mãos nessa noite. E nós cremos na vitória do teu povo. Nós cremos na vitória da tua igreja. Nós cremos na vitória, meu Deus, daqueles que o Senhor chamou. Nós cremos que nós iremos também vencer. Nós cremos que o Senhor também vai derrotar os nossos inimigos. Por isso, nessa noite eu peço ao Senhor, meu Deus, entra nessa guerra, entra nessa batalha. Seja onde o inimigo estiver agindo, meu Deus, vai na casa de crente nessa noite. Envia um anjo lá na casa dele, dentro da casa dele. Esses crentes que estão dentro de casa, meu Deus, velando as suas emoções, velando os seus sentimentos, velando aquilo que está passando, velando o problema, velando a tristeza, velando, meu Deus, essa situação. Eu oro, vai dentro da casa de crente nessa noite, meu Deus, e que o Senhor possa derrotar esses inimigos, que o Senhor possa derrotar, meu Deus, esses adversários que têm se levantado e têm, meu Deus, impedido com que ele haja, com que ele se levante. Às vezes ele começa a guerrear, ele começa a se empolgar, começa a realizar a obra do Senhor, começa a fazer, e o inimigo vem dizer: eu não vou deixar, eu não vou permitir. E ele se levanta novamente com uma guerra, com uma batalha, e não deixa essa pessoa prosseguir, e não deixa esse crente ir avante. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, que de uma vez por todas, assim como o exército, meu Deus, dos egípcios foi destruído de uma vez por todas, meu Deus, que esses exércitos também seja destruído de uma vez por todas na vida dos teus filhos, e que eles nunca mais os vejam, e que essas guerras nunca mais se levantem, que essas tentações nunca mais, meu Deus, se levante, que esses desejos nunca mais se levante, meu Deus, que esses pensamentos nunca mais sobrevenham, meu Deus, que essa situação nunca mais se levante contra os teus servos. Nós profetizamos nessa noite que o exército do inimigo vai ser destruído através da emboscada que o Senhor armou. Nós profetizamos nessa noite e declaramos que o exército do inimigo, meu Deus, vai ser destruído através da emboscada que o Senhor armou. Através da emboscada que o Senhor armou. Nós cremos nisso nessa noite. Nós declaramos, Senhor, nunca mais nós o veremos. Nunca mais nós o veremos. Porque é o Senhor quem peleja por nós. É o Senhor quem guerreia por nós. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que os meus olhos não possam ver os crentes aqui dessa igreja. Que os meus olhos não possam ver os crentes aqui nessa igreja. Os crentes aqui dessa igreja. Que os meus olhos não possam ver isso. Os crentes dessa igreja testemunhando derrota, testemunhando fracasso, testemunhando tristeza. Não. Que os crentes dessa igreja aqui possam entender isso. Que por mais que seja guerra, por mais que seja batalha, por mais que seja a angústia, a dor, a aflição, Deus está preparando uma emboscada para que o exército do inimigo seja destruído. E nós nunca mais o veremos. Nós nunca mais o veremos. Essa dor nunca mais você vai sentir. Essa aflição nunca mais você vai sentir, porque Deus, ele vai destruir de uma vez por todas com o inimigo. Deus, ele vai destruir de uma vez por todas com o inimigo. Aleluia. Não sei se você crê nisso. Não sei se você acredita nisso. Existem muitas coisas, irmãos, que elas estão ocultas. Muitas coisas elas estão ocultas. E essas guerras, elas são travadas de formas ocultas. Mas o Senhor, é Ele quem peleja por nós. E o inimigo não vai conseguir de maneira alguma, vencer essa guerra. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Vamos orar.
Pai, oramos, te agradecemos. Muito obrigado por esse culto. Obrigado pelos teus servos que vieram a essa casa de oração. Que o Senhor esteja fortalecendo eles cada vez mais. Que o Senhor esteja guardando eles, livrando eles de todo mal, fortalecendo e não permitindo com que eles, de maneira alguma, possa, meu Deus, cair em alguma tentação. Que o Senhor fortaleça, guarde, livre, que nenhum dardo inflamado do maligno possa atingir os teus servos. Guarde as emoções, guarde, meu Deus, o espírito dos teus servos, que eles possam ser fortalecidos espiritualmente, fisicamente, meu Deus, conceda saúde. Não permita, meu Deus, que a enfermidade possa, meu Deus, atingir os teus servos. Em nome de Jesus, nós declaramos isso. Estenda assim a sua mão, por favor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Não somente hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Jesus Cristo é o mesmo. Amém. Deus